Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16. Enquanto os irmãos procuram, queria falar duas coisas. Uma, que a gente não precisa se preocupar com a questão de hoje, a igreja está um pouco vazia. Choveu, né, irmão? Rio de Janeiro é complicado. Carioca, quando chove, não vai a lugar nenhum. Então, principalmente, que dirá a igreja. Mas a gente sabe que a gente vive numa época bem moderna e, né, eu gravo as pregações e então muitas pessoas serão alcançadas pela pregação através do podcast. E quem ainda não me adicionou no YouTube, Instagram, é só procurar lá o mesmo nome do podcast, Evangelista da Verdade, que no Instagram, inclusive, eu coloco eu anuncio as pregações assim que elas são colocadas no Spotify. Amém, irmãos? Quem achou aí, dá um brado pentecostal. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Apenas um versículo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Pode sentar glorificando o Senhor. Irmãos, aqui nós temos duas palavras que foram transliteradas. A transliteração, para quem não sabe, é quando você pega uma palavra em outro idioma. Por exemplo, anátema é uma palavra grega. E como que se lê a palavra anátema em grego? Anátema. Então ela foi transliterada para o português. Eles escreveram como se pronuncia. Mas o que significa anátema em grego? Uma coisa amaldiçoada. Então aqui nós temos dois paralelos, duas palavras que foram transliteradas. Primeiro, é uma maldição lançada, assim, afirmada, né? Se alguém não ama o Senhor Jesus, seja maldito. E logo depois vem a declaração, Maranata. Um cristão mais antigo, com mais experiência de Bíblia, de pregação, tem ouvido louvores, já ouviu essa palavra antes, né? Maranata. A gente está acostumado. Mas vocês sabiam que só tem uma passagem bíblica, apenas um versículo onde essa palavra está escrita na Bíblia? Que é aqui. Só está escrito aqui. Mas por que essa palavra é tão difundida? Por que ela é tão conhecida? Existe um significado profundo por trás de Maranata, que não é só, como a gente vê aqui, por exemplo, a minha tradução é Almeida Revista e Corrigida, ela tem um asterisco nessa palavra e logo embaixo vem escrito, que é o Senhor vem. Em algumas palavras que são transliteradas, a Almeida normalmente faz essa observação, essa nota. E é realmente um dos significados. Mas ela tem dois significados, porque a origem de Maranata não é o grego, é o aramaico. Em aramaico, nós temos três palavras separadas, três raízes, que juntando a gente forma Maranata. Só que a gente pode formar Maranata no presente, no futuro do pretérito, ou no passado. Mar significa Senhor, Aná significa nosso, e Atá ou Tá significa vem ou veio. Então a gente pode, juntando essas três, se a gente for separar exatamente aonde faz sentido, o Senhor veio é Maran Atá. E Senhor vem é Maraná Tá. Então essa mesma palavra ela é uma afirmação que Jesus veio e ela é uma súplica para que o Senhor volte. Ela afirma a nossa fé que Jesus veio e morreu por nós na cruz. E ela afirma a nossa esperança de que vivemos aguardando a vinda daquele
Rei Supremo que irá reinar sobre nós. Então, a palavra Maranata, ela veio na igreja primitiva como uma afirmação de fé no Cristo que foi, que é e que há de vir. Então nós temos que ter essa referência quando nós usamos essa palavra em nossas vidas, quando nós afirmamos Maranata. E foi perdida a maneira original de como ela era usada, porque virou algo muito mecânico. E para poder explicar isso, eu queria que os irmãos entendessem algo que é muito comum. A gente às vezes vai em casamento, em igreja católica, né? Eu já tive namorados no passado que iam à missa, e eu fui para agradar, para ver como é que era. Na missa ela tem um ritual muito mecânico. Ela tem repetições de passagens decoradas, né? O pregador, padre, né? Ele lê a passagem dele e o povo da igreja recita a passagem dele. E se você for todos os domingos, vai ter a mesma coisa lá, repetindo. E aí eu pergunto para os irmãos, adianta repetir da boca para fora e não colocar em prática na vida? Então, essa fórmula litúrgica, ela foi deixada de lado na igreja primitiva, mas ela era usada na igreja primitiva e foi copiada pela igreja católica, porque era assim que eram feitos os cultos da igreja da época dos apóstolos. Maranata era uma palavra que era dita após a leitura de cada versículo bíblico. Toda vez que o pregador ia ler uma passagem, a igreja repetia: Maranata. Porque a repetição de Maranata é uma afirmação de dentro de nós. Uma afirmação de que nós cremos que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, deixou a promessa de vida eterna na glória e virá para resgatar aqueles que aguardam a sua vinda. Então, a cada versículo, você imagina, Maranata. A cada passagem bíblica, Maranata. Não é apenas uma palavra, é um estilo de vida, irmãos. Então, a gente pode ver, por exemplo, como a palavra Maranata em si, como original, escrito em aramaico, a gente só vê nessa passagem, ela começou a ser traduzida pelo apóstolo Paulo para o grego. E começou, sabe aonde, irmãos, exatamente? Na passagem da Santa Ceia do Senhor. Alguns capítulos antes, em 1 Coríntios ainda, capítulo 11, no versículo 26, o apóstolo Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Aqui ele usa um verbo em grego que é erhomai, até que venha, até que Maranata. Só que aqui foi traduzido para o grego. Da mesma maneira, o apóstolo João traduziu também Apocalipse, nós vamos ver mais à frente. E essas traduções já estavam colocando em prática o significado original do aramaico na vida do povo que falava e lia grego. No povo cristão, naqueles que serviam Jesus. Porque o ato de declarar Maranata, ele traz uma esperança escatológica. Escatologia é o estudo das coisas que há de vir na Bíblia. Então, a gente tem uma esperança daquilo que há de vir. A gente tem a esperança em ver a volta de Jesus. Seja vivo, seja morto, seja arrebatado, eu quero estar ali presente, irmão. Eu não quero estar no bando que vai ficar olhando para cima, vendo todo mundo subir, não. Eu quero estar lá em cima, olhando para baixo, falando: ó, eu avisei. Eu avisei. Eu resolvi seguir, você não quis, eu avisei, não reclama agora. Por isso que nós trazemos a palavra da verdade, para que os irmãos compartilhem desse momento conosco na glória do Senhor. Essa esperança escatológica, irmãos, ela traz 3 características principais quando nós declaramos Maranata. Nós temos que buscar santidade, nós temos que andar em vigilância
E nós temos que ter fidelidade com a obra do Senhor. Então, para ilustrar essas 3 passagens, Apocalipse capítulo 19, lá no versículo 7 e 8, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ou seja, para a vinda do Senhor, para o Maranata, a igreja ela está se preparando. Ela está andando em santidade. Ela está se ataviando. Versículo 8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A igreja que clama Maranata, que vive o Maranata, que tem o Maranata enraizado em seu coração, a afirmação de que Jesus veio e a súplica pela volta do Senhor, essa igreja, ela se prepara. Ela não tem medo de falar sobre a volta de Jesus. Ela não fica com ansiedade, não, vamos mudar de assunto, não vamos falar do final dos tempos, não, que isso aí me dá gatilho. Né? É a moda do cristão moderno. Está com medo da volta de Jesus por quê, irmão? Está devendo? Está devendo. Tem que orar. Tem que se entregar, tem que buscar, tem que se ataviar, tem que andar em santidade, tem que aguardar com a declaração, a afirmação de que Jesus veio e a súplica para que o Senhor venha nos resgatar. Então é a igreja que se prepara em santidade, ela anda com o Maranata no seu coração. Em termos de vigilância, irmãos, o nosso próprio Senhor Jesus, no sermão profético, lá em Lucas, eu vou ler uma passagem rápida para os irmãos, 3 versículos, capítulo 21, versículos 34, 35 e 36, faz parte do sermão profético, que também tem referências em Mateus e Marcos, é uma passagem grande. Jesus fala, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria e embriaguez. E é engraçado que as pessoas falam que não tem problema em beber um vinhozinho, champanhe no Réveillon, né? Então, porque a gente precisa andar em vigilância, irmão. Você vai ficar preocupado com os prazeres da carne, com glutonaria, e aqui não tá, a palavra não quer dizer somente gula com relação a alimentos. É tudo aquilo que envolve a carne. Mas embriaguez é tudo aquilo que tira o seu senso normal de percepção das coisas. Vocês acreditam que tem crente que diz que hoje fumar aquela erva do demônio é normal? Tem cristão que fuma aquele negocinho, irmão. Eu conheço. Se diz cristão, eu falo que não é para fazer, ele diz que não tem nada a ver. Nosso papel é pregar, irmão. E andar em vigilância. E andar em santidade, buscando a santidade, para poder nos ataviarmos aguardando a vinda do noivo. E continuando no versículo 34, e dos cuidados da vida, ou seja, a gente não pode deixar que o nosso coração seja carregado de glutonaria, embriaguez e cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, ou seja, você está tão preocupado com a tua vida, com os prazeres da carne, com o sucesso financeiro, essas coisas, no dia que Jesus vinha, vai vir de improviso, assim, vai vir, olha lá, Jesus veio, voltou, foi embora, você nem viu, daqui a pouco vem trevas sobre a terra, demônio passando, né, virado no 600, na rua, com aquela cauda de escorpião batendo asa, você falando, caraca, eu vi isso na Bíblia uma vez, não é possível. Eu não quero ver essa cena não, irmão. Eu quero estar na glória com o Senhor. Então a gente precisa andar em vigilante, para que esse dia não nos venha de improviso, versículo 35. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Eu não quero para esse laço não, irmão. Eu quero andar vigilante. Eu abri mão dos prazeres da carne para andar vigilante, para buscar e fazer parte da igreja que vai para o céu. Versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, ou seja, andai vigilante, vigiai em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé de frente diante do Filho do Homem. Ou seja, a gente tem que orar o tempo todo para que a gente seja digno de evitar aquele dia terrível.
E não só evitar aquele dia, mas também digno de estar de frente com o nosso Senhor Jesus. Eu já falei aqui muitas vezes que eu imagino esse momento da minha partida. A gente não deseja a morte, não pode desejar em momento nenhum, porque a gente tem uma missão traçada por Deus na terra e a gente tem que cumprir aquilo que Deus determina. Cabe a Deus determinar o momento que a gente parta. Mas eu fico imaginando o que vai acontecer. Eu quero fechar os olhos e abrir e ver luz. Eu imagino que algum ser venha aparecer na minha frente, um anjo. A primeira pergunta que eu vou fazer é: Jesus está onde? Posso falar com ele? Posso olhar nos olhos, ver os olhos como chama de fogo? É o meu desejo, irmão, saber onde estão os portais dos céus. Cadê aquele cavalo de fogo que passou junto com a carruagem entre Elias e Eliseu? Você já imaginou ver um cavalo de fogo do teu lado? Que coisa, que visão. E os querubins que, quando glorificam o nome do Senhor, eles se tampam inteiro. Com 6 asas, 2 cobrem a parte de cima do tronco, 2 cobrem a parte de baixo, e com 2 voa, e glorificando o tempo inteiro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você imagina você ver um ser desse louvando ao Senhor? E a gente tem que pensar nessas coisas, irmão, estar preparado, vigilante, orando para que a gente seja digno de ver e participar dessas coisas. A vigilância que o Maranata traz, o estado de atenção, de alerta, e da mesma maneira a fidelidade com a obra, que a gente aplica quando o Maranata está dentro, enraizado nas nossas vidas. Jesus também menciona nessa parte, na mesma parte desse sermão profético, mas na mensagem que Marcos trouxe, capítulo 13, versículo 10, Jesus diz: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então a fidelidade com a obra é aquilo que o cristão precisa ter em mente quando ele fala do Maranata. O cristão ele precisa estar ciente de que há uma urgência de missões. Há pessoas para serem salvas, há testemunhos para serem dados, há milagres para acontecer, pessoas para aceitarem Jesus, se voltarem para o Evangelho, e essa fidelidade com a obra, ela vem junto com essa palavra. E isso não pode ser perdido, irmão. A gente precisa entender que esse estilo de vida precisa fazer parte de todo cristão. E como eu tinha mencionado anteriormente, a outra passagem onde Maranata foi traduzido para o grego foi em Apocalipse, penúltimo versículo da Bíblia. Apocalipse 22, versículo 20, o apóstolo João escreveu: aquele que testifica essas coisas diz, agora são palavras de Jesus, certamente venho cedo. Então Jesus afirmou: certamente venho cedo. João diz: amém. Ora, vem Senhor Jesus. Aqui, o Maranata está literalmente traduzido para o grego. Ele fala erhomai kyrios Jesus, que é exatamente vem Senhor Jesus. A tradução da palavra Maranata, a afirmação, a súplica, o estilo de vida, é o penúltimo versículo da Bíblia, porque o último é a bênção, irmão. O último é uma bênção, é a parte da bênção apostólica. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, o último clamor da Bíblia é Maranata. O último clamor da Bíblia é que a gente ore com a expectativa da vinda de Jesus. É que a gente pregue da maneira como uma pessoa que aguarda a vinda do Rei. E que a gente busque viver em santidade como uma noiva aguarda a vinda do noivo. Porque a vinda de Jesus, irmão, ela não pode assustar a gente. Então eu te pergunto, será que
A gente está preparado para gritar Maranata com sinceridade? Não só isso, mas será que a gente está preparado para viver o Maranata? Dia após dia? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Incline sua cabeça. Espírito Santo de Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós afirmamos que nós cremos na Tua vinda. Nós aguardamos a Tua vinda e nós queremos alinhar o nosso coração, meu Deus, ao propósito do céu. Nós queremos clamar com fé pela Sua vinda, afirmando que nós sabemos do milagre que foi feito na cruz por nós. Nós queremos, meu Deus, cada vez mais ter esperança na salvação, mas não só isso, meu Senhor, nós queremos ter compromisso com a santidade, com a fidelidade, com a vigilância. Assim eu oro pelos meus irmãos e peço, meu Deus, que essa palavra seja, meu Deus, enraizada em suas mentes, para que quando ouvirem Maranata, lembrem que o Senhor Jesus, Ele veio, que Ele foi, que Ele é e que Ele há de vir. E a promessa de vida eterna na glória para aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que andam em santidade, que andam vigilante e são fiéis à obra do Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.